Sátira, desconforto e alguma vergonha alheia. É assim um extremamente desagradável comigo, Joana Marques, e pode ouvir na Renascença de segunda a sexta, às 8h15 ou em podcast aqui. Desagradável. Este é um podcast Renascença. Nasceu musicalmente no punk lisboeta do final dos anos 80, quando fundou os Pesticida e começou a escrever canções diretas, irreverentes e cheias de comentário social. Nos anos 90, criou os Despiciga, trocando o punk por ritmos mais quentes, como o reggae e o ska, sempre com letras em português. Seguiu-se com o João Aguardela, a Linha da Frente, um projeto onde cruzou eletrónica e poesia, e depois a Naifa, banda que reinventou o fado urbano e marcou profundamente a música portuguesa da década seguinte. Nunca parou de experimentar, passando ainda pelo projeto Fandango, e em 2021 arrancou com a Luta Livre, onde a palavra voltou ao centro e o discurso se tornou ainda mais interventivo. Acaba de lançar Contrafação, o terceiro álbum da Luta Livre, um retrato ácido e irónico do país e do tempo em que vivemos. Luís Varatojo é o convidado do Carlos Bastos no música.pt. Está cá, Luís Varatojo. Seu doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Faça-me aqui um diagnóstico. Então, como é que está o nosso país musicalmente? Diz-me lá. Eu acho que está bem. Pelo aquilo que eu vou ouvindo, parece-me de saúde. Há tanta música, não é? Tanta música a ser feita. Todos os dias saem vários discos, em todos os géneros e mais alguns. Acho que está de saúde. Vê-se coisas a aparecer no rock, no pop, no fado. No jazz. Eu sou um ouvinte eclético de música, não é? Já fui tempo... menos, mas Sim. Agora gosto de ouvir muita coisa. Mas passas muito tempo a ouvir música também, não é? Isto é um bocadinho de formação música. Profissional, não é? Sim, passo muito tempo a ouvir música e coisas novas. Eu sei que, por exemplo, a maior parte dos meus amigos continuam a ouvir a música dos anos 80, mas eu não ouço música dos anos 80, basicamente eu ouço música que vai saindo todos os dias, todas as semanas ouço discos novos. É um bocado de feito profissional, mas também me sabe bem, me dá prazer ouvir coisas. Eu não ouço a música nova por obrigação, ouço porque me dá prazer ouvir coisas novas. Descobrir depois a transição que é feita. Temos falado muitas vezes aqui, aliás, foi um problema que se pôs, acho eu, nos últimos anos com o rock e com as bandas de rock, que o formato de banda tem mais dificuldades em competir no mercado atual. E o próprio rock também foi bastante substituído pela pop. Há umas décadas conseguiam subsistir mais ou menos os dois, tranquilamente, e outros géneros. Mas tem desaparecido mais. Eu acho que isso tem a ver mais com modas do que propriamente com a questão do formato ser mais viável ou menos viável. Acho que a música tem muito a ver com moda, tem muito a ver com tendências, não é? E nós em determinada altura gostamos de determinadas tipo de música, noutra altura é outro tipo de música que está em cima, não é? E que no mainstream e que puxa por esse género. Eu acho que tem mais a ver com isso, com esse tipo de influência, do que propriamente com o formato não ser viável. Obviamente, por exemplo, se nós formos ao início dos anos 90... Quando olhas hoje, vês muito mais artistas a solo do que vês bandas. Acabas por ter menos bandas, não é? Sim, pronto, isso pode ter a ver, por exemplo, com a tecnologia, que hoje é fácil. Antes também havia o playback instrumental e o artista ia cantar em cima do playback instrumental. Mas hoje isso torna-se mais fácil, mesmo nos concertos, ter os chamados backing tracks, que são basicamente os instrumentos que estão gravados, e aparecer o artista só a dar a voz por cima disso. Mas eu acho que tem tudo a ver com tendências, e tem tudo a ver com moda, e tem tudo a ver com influência de determinados gostos em determinadas alturas. Eu ia dizer que, por exemplo, no início dos anos 90, eu lembro-me que a tendência era rock pesado, era os Metallica, era os Rage Against the Machine, era os Guns N' Roses, toda a gente ouvia isso. Que depois, passado 5, 6, 10 anos, ficou uma coisa foleira, já ninguém gostava porque aquilo já não era a moda. É só um exemplo de como a música também vai... E as circunstâncias sociais, quer dizer, o punk nasce num momento de contestação, em que tu tens, de facto, uma grande luta social. Existem essas canções, existem essas bandas, existe esse som marcadamente forte que quer dizer alguma coisa, quer passar uma mensagem, não é? Sim, a música também tem a ver com isso, também tem a ver com aquilo que se vai passando na sociedade, tem altamente a ver com isso, tanto que tu falaste do movimento punk. Por exemplo, esse movimento punk, sobretudo no fim dos anos 70, marcou muito
a sociedade inglesa, ou a sociedade inglesa marcou e fez nascer o movimento punk. Mas o que é fato é que ele nasceu das condições de vida e daquilo que a malta mais nova passava nessa altura. Isso transpôs-se um bocado cá nos anos 80, né? Chegou cá um bocado atrasado, mas eu vivi... Para variar. Eu vivi essa quer dizer, não podemos... os ingleses, realmente houve ali um cocktail de personalidades e de situações na sociedade inglesa que fizeram despoltar aquele movimento. E isso foi na sociedade inglesa. O movimento punk não nasceu nem na Suécia, nem na Dinamarca, nem na Itália, foi ali, não é? Um bocadinho ali, um bocadinho nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Portanto, nós não temos culpa de chegar cá atrasado, não é isso. Nós, obviamente, vamos seguindo também tendências, não é? E depois as coisas acontecem quando têm que acontecer, basicamente. Sim, mas de uma maneira geral aconteceu especificamente nesse caso, mas acontece em N casos, excetuando o fado, provavelmente. O fado chegou cá primeiro. Senão, na maior parte dos casos, acaba por ser assim, as influências vão chegando. Tu, nessa altura, eras um jovem, os Pesticida é quê? 86? Começámos em 86, sim. O primeiro disco é de 87. És um jovem nessa altura, pessoal, não havia sala de ensaios, não havia nada. Era difícil. Era. Tocar, cada um dava uns acordezinhos. É verdade, estávamos muito imbuídos por aquele espírito do it yourself, um espírito do punk, não é? Que é qualquer pessoa que tenha uma ideia na cabeça consegue transpô-la para a música. Sendo que a música é simples, não é? A música que vem do punk é a simplicidade, não é? Acima de tudo. E nós, foi um pouco isso. Nenhum de nós tinha formação musical. Aliás, eu andava nas Belas Artes. Havia o nosso baterista simplesmente não fazia nada. Ele estava imigrado na Holanda e depois veio para tocar connosco. O resto da malta também não andava na escola secundária. Ou seja, ninguém estava ligado à música, mas toda a gente achou que era possível reunirmos e fazer música. Também bastante influenciados pelos Chutes e Pontapés, que nos deram esse exemplo. Que também eram músicos que não eram músicos, não é? Certo. E que nos deram o exemplo, é possível fazer canções, é possível fazer música, mesmo sem ter essa formação, basta querer. E mesmo sem salas de ensaios, com dificuldades em arranjar instrumentos, uma bateria emprestada do 7ª Legião, uma sala de ensaios emprestada que era uma galeria de arte e que tinha uns arrumos onde nós conseguíamos ensaiar, nós conseguimos construir a banda nessa altura e descobrir sítios para tocar em Lisboa. E quando não havia um sítio nós inventávamos um. Por exemplo, uma vez fizemos um espetáculo na sede da Associação de Estudantes de Direito, que era ali na Rua do Salitre, e eles mostraram-nos o sítio. Gostávamos de fazer aqui uns concertos, nós fomos ver, e eles realmente tinham um espaço aberto onde dava para fazer concertos, só que não tinham palco, nem tinham nada. E nós, é um caso que eu me lembro sempre, porque nós dissemos, não, nós vamos fazer aqui um concerto. E nós construímos um palco. Fomos buscar barrotes e placas e isto e aquilo e construímos o palco para ali tocarmos, pedimos a aparelhagem emprestada aos Chutes e fizemos ali um concerto, que depois houve mais concertos nesse sítio. Portanto, era uma altura em que se inventava o que fosse preciso para conseguir fazer. E acho que isso é daquilo que mais positivo que me sobra dessa altura, para além da música que fizemos. Mas eu estou a ouvir falar e estou a pensar noutra coisa que se calhar foi igualmente positiva. Era um meio mais pequeno e era mais fácil o contacto e o acesso no meio artístico, quase toda a gente se conhecia. Dava para pedir a bateria a um, pedir a guitarra ao outro, ou trocar. Sim, eu acho que agora também o meio agora é maior, há mais gente a fazer música de certeza, mas há também, como havia nessa altura, estes grupos de alguém que conhece alguém daquela banda com quem se identifica e há sempre uma mão que se dá, uma ajuda que se dá. Eu acho que, pelo que eu vejo, isso continua a acontecer, se calhar com mais núcleos, não é? Porque há mais músicos e há mais gente a tocar. Mais sítios para tocar em Lisboa é que eu tenho dúvidas, porque agora nós temos salas muito grandes, como a Altice Arena, como o Campo Pequeno, para fazer coisas gigantes, de artistas que estão no top, ou então sobretudo os que vêm de fora, mas aquele circuito que havia para a música local, não é, se desenvolver, isso não há. Basicamente, há pouca coisa, não é? Temos agora a Casa Capitão, mas há pouca coisa. Há uns tempos falámos disso, assim, não sei se terá tornado um negócio pouco viável ou o que é que terá acontecido. Acho que tem a ver com
sim, que realmente não é um negócio viável, isso é verdade, porque ao longo do tempo também eu vi N sítios abrir e fechar, e não é só cá, mesmo em Londres, que é a capital da música, não é? Isso acontece, e em Londres têm desaparecido muitas salas, eu tenho lido reportagens sobre isso, têm desaparecido muitas salas de pequena e média dimensão, são um bocado substituídas pelos festivais. Porque o festival é mais ou menos como o supermercado, o hipermercado, não é? Nós vamos ali por aquele valor, enchemos o carrinho de bandas, não é? Vemos tudo e gastamos também o orçamento anual, e depois isso obviamente retira hipótese às pequenas salas e público às pequenas salas também. Até porque são salas que depois têm que trabalhar não só um dia, têm que trabalhar vários dias. Estão dependentes de teres público ou não para ver, para acompanhar aquela banda ou aquele artista, se gostam mais ou se gostam menos. E isto tu não controlas. Como empresário não controlas. Sim, claro. Tens uma expectativa que possas ter lá a gente, mas não controlas. Tens, não tens. Claro que não. Tem que haver um meio musical muito vivo, onde as bandas, artistas a solo, o que for, possam apresentar as suas coisas, a sua música, que tenham um circuito onde possam apresentar a sua música, não só uma sala, mas várias. Se recuarmos outra vez à conversa que estávamos a ter do final dos anos 80, eu falei da sede do Rugby de Direito, que era a Usina, mas também podia falar das Noites Longas, podia falar do Rock Rendezvous, podia falar mais tarde de Johnny Guitar, podia falar dos vendedores de jornais, uma série de nomes que hoje não dizem nada a ninguém, mas eram salas que havia em Lisboa, onde nós de repente podíamos fazer uma tour sem sair de Lisboa. Não? Dizem outra malta que já tem mais alguma idade. O Luís Vereador está aqui. Ele que tem agora aí o terceiro álbum que lançou, a Luta Livre tem este terceiro álbum, chama-se Contrafação. Quero saber mais sobre isto. Não sei se é falta de jeito, se é defeito ou virtude, se é uma questão de conceito ou de que Deus nos ajude. Não é faltar ao respeito, mas é preciso que isto mude. Cá vamos indo nesta marcha em tom menor, chorando e rindo ao compasso do tambor. Vamos seguindo o mandar do mandador, cantando e rindo que isto já foi bem pior. Não sei se é custo ou proveito, ou se faz bem à saúde, se é só um fado imperfeito, ou se é a vida que é rude. Não é faltar ao respeito, mas é preciso que isto mude. Cá vamos indo nesta marcha em tom menor, chorando e rindo ao compasso do tambor. Vamos seguindo o mandar do mandador, cantando e rindo que isto já foi bem pior. Cá vamos indo pendurados no destino, a ver a bola sem saber cantar o hino, a dar à sola quando a coisa pia fino, de ponta em mola caso dê para o desatino. Cá vamos indo nesta marcha em tom menor, chorando e rindo ao compasso do tambor. Vamos seguindo o mandar do mandador, cantando e rindo que isto já foi bem pior. Deixem passar, por favor. Luís Vereador é o meu convidado hoje. A Luta Livre acabou de lançar o terceiro álbum, Contrafação. Eu estava a ver se fazíamos isto aqui mais ou menos de ordem cronológica para chegarmos aqui, mas se calhar falamos já um bocadinho deste teu projeto e depois já voltamos à viagem no tempo
que também é bom viajar para saber onde é que começamos, para onde é que andamos e onde é que chegamos. Luta Livre, este projeto, fala-me do projeto. Terceiro álbum, portanto isto não começou ontem, já começou em 2021. 21, o primeiro disco é de 21, sim. Por acaso ele foi sendo apresentado em plena pandemia. Eu tinha o disco pronto em 2020, mas como fechou tudo, não o consegui editar logo nem apresentá-lo ao vivo, mas fui lançando as músicas. Isso foi engraçado ter começado nessa altura, ter tido esse revés que se tornou numa coisa positiva. E depois disso fiz outro em 2023 que se chama Defesa Pessoal, e agora o terceiro álbum se chama Contrafação. Isto é o meu projeto mais a solo. É onde eu componho tudo e escrevo tudo. Porque eu acho graça, porque o Técnicas de Combate e Defesa Pessoal eu consigo imediatamente fazer ali um paralelismo. Agora depois a Contrafação já é outro salto, já tem que dar outro salto maior. A ideia é essa, que é para não facilitar demasiado também as coisas, não é? Eu acho que na música e nas artes... Mas não assinaste como Luís Varatores porquê? Não temos que deixar. Porque é que achaste que soava melhor criares este projeto? Sim, eu gostei desse nome quando ouvi. Eu andei 2 ou 3 anos a compor as músicas do primeiro álbum e a escrever as letras, e depois, quando chegou a altura de pensar no nome, eu achei que devia dar mesmo um nome. É quase um pseudónimo, não é? Eu devia dar esse pseudónimo. E então achei que essa expressão luta livre tinha aí uma certa ambiguidade que me agradava. Para já porque o termo luta tem um pouco a ver com aquilo que eu vou escrevendo nas letras. As letras têm muita crítica social, têm muita mensagem política, de cidadania, portanto a luta fazia esse sentido. O livre, porque eu queria experimentar aquilo que me apetecesse em qualquer altura, e é o que eu tenho feito nestes 3 discos. Ou seja, não me queria colar a um género musical ou uma forma de fazer canções, porque eu nunca gostei disso. Nunca gostei de arranjar uma forma e depois repeti-la à exaustão. Isso não me dá gozo quando estou no estúdio a trabalhar. É o que da real gana, é aquilo que te apetecesse na altura. Sim. Eu gosto de experimentar, porque eu sou muito eclético, ouço muita música e eu não consigo conceber ir para o estúdio e fazer só um género musical. Eu acho que as músicas têm a minha marca porque sou eu a fazer, mas não me furto a fazer uma coisa que parece mais um fado, ou uma que parece mais rock, ou outra que parece mais hip hop, porque isso sou eu, por isso... gosto de ter essa liberdade, e então esse termo luta livre acabou por ser isso. Por outro lado, remete para o desporto de combate mais antigo, que é a luta livre, não é? Onde basicamente vale tudo. É uma das definições da luta livre. Tu, como tens sempre preocupações sociais, aliás, a nossa conversa começou um bocado por aí, em jeito de provocação, perguntei-te pela música, mas podia-te perguntar pela sociedade. Eu não sei, o que é que trazes aqui neste Contrafação? Falas do quê? Este álbum tem muito a ver com aquilo que nós somos neste momento, que eu sou enquanto português, não é? A viver em Portugal, em Portugal. É aquilo que te deixa descontente, ou é o teu retrato social do país? Há várias canções aí no disco. Algumas retratam uma certa forma de ser que nós temos, não é? Quando achamos que temos o destino traçado e que choramos a desgraça, mas às vezes não temos energia ou vontade para procurar a felicidade ou a alegria, isso está aí numa canção. Há outra, por exemplo, aqui abre o disco, que é o Respeitinho. O respeitinho é um conceito antigo que vem de outros tempos, em que nós temos que ter respeitinho ao superior para conseguirmos determinadas mordomias ou benesses, para depois impormos também ao que está por baixo de nós. Isto não é respeito, é respeitinho. Eu respeito bastante e acho que deve estar sempre presente, mas este respeitinho, eu acho que toda a gente que nos está a ouvir sabe o que é este respeitinho. Portanto, tem a ver com certas formas de nós nos comportarmos. Em algumas canções é isso que se passa. E há outras que são um retrato daquilo que eu vejo. Por exemplo, há aí uma que se chama Estufas e Alojamento Local, que... Eu escrevo uma carta de amor desiludido basicamente a Portugal, porque é aquilo que eu vou vendo, tudo aquilo que nós vamos vendendo, que nós vamos entregando quase de forma gratuita, mal vendido, oferecido, até a nossa alma nós oferecemos ou vendemos.
E é uma crítica a isso, um sentido de desilusão em relação àquilo que se vai passando, que nós vamos vendo, o país que nós vamos vendo acontecer. Obviamente que nem tudo o que está à nossa frente é mau, mas eu também não falo de uma forma... Eu não digo que é mau, eu faço sempre a minha crítica com algum humor à mistura e sempre com uma escapatória para algo de bom. E sobretudo escrevo de forma a que as canções fiquem redondinhas, fiquem audíveis, fiquem... que se ouçam bem, que sejam melodiosas e que no fundo vá lá depois essas mensagens, não é? Eu sempre gostei de canções, eu fui educado e cresci a ouvir canções com mensagem, e quando falamos de canção com mensagem não é só a canção que nós habitualmente falamos de canção de intervenção. No rock, no rap, até no fado, há canções que têm mensagem, não é? E há outras que não têm. Eu sempre gostei da canção com mensagem. Trouxe-se mais qualquer coisa que não só melodia. Mais alguma coisa que não seja a melodia, ou as palavras vãs de eu gosto muito de ti, ou amo-te muito. Pronto, há sempre mais alguma coisa. E um bocadinho do do humor, que o humor dizer. também é bom. Por acaso estava aqui a pensar, estavas a falar isso e eu estava a pensar, ainda não pedi para o Natal, ainda não tenho. Ainda quero ver essa crítica social também, porque os livros do Asterix também têm essa parte da crítica social, deste Asterix na Lusitânia. Quero ver qual é que é o olhar de fora também sobre nós. Essa Asterix na Lusitânia parece esta canção que eu te disse do Estufas e Alojamento Local. Tem um bocado esse tom, tem esse tom. Tem. Mas já leste, não? Eu já vi umas partes, não li o livro todo, mas já apanhei umas partes. Tem que ver um bocadinho. Depois há aquilo que se faz e há a maneira como se mostra, ou às vezes onde se mostra. Voltamos outra vez ao princípio desta conversa, das modas, dos tempos, dos tempos da rádio, dos tempos dos Spotifys da vida, dos YouTubes e por aí fora. Hoje em dia é um mercado mais difícil, ou não? Estás a falar da venda dos discos? Estou a falar, por exemplo, do disco, sim. Não, hoje, sim, é bastante mais... Eu digo que é um mercado... Começando por outro lado, esta indústria em Portugal nunca foi famosa para os artistas, porque nós estamos num país pequeno. Os discos, mesmo quando se vendiam discos de vinil e CDs, a quantidade de discos que se vendia não se traduzia numa quantidade de dinheiro que fizesse com que os artistas da música conseguissem viver da venda dos discos. Isso nunca foi verdade. Mais dos concertos do que dos discos. Portanto, nesse aspecto nós estamos mais ou menos na mesma coisa. Mas com uma agravante, porque o streaming paga muito menos, ainda menos, do que pagavam as editoras na venda de discos físicos. Por outro lado, há uma vantagem. É que os artistas novos e mais velhos como eu, que querem fazer o seu trabalho sem nenhuma condicionante, facilmente gravam os discos e os põem disponíveis nas plataformas de streaming, os põem disponíveis para o público, sem ter o investimento brutal que era preciso há um bocadinho, com o computador no quarto lá de casa. Portanto, nesse aspecto há mais democracia, só que também tem o contra é o mesmo, porque nós lançamos um disco para a internet, a calcular os milhões de discos que são lançados, não é? Portanto, as pessoas encontrarem o nosso disco é encontrar uma agulha no palheiro. Se eu não tiver dinheiro para fazer marketing, como de antes as editoras tinham que ter para pôr os discos físicos à venda, eu vou estar no mesmo problema, não é? Vou ter o mesmo problema que tinha de antes, que é não tenho visibilidade e posso lançar o disco. Quase que é só uma demo. Pode haver democracia, sim. Pode haver democracia ou um sistema mais democrático em que eu consigo realmente disponibilizar o meu trabalho. Mas depois para ele estar visível, tem que ter financiamento, tem que ter forma de pagar, não é? Para conseguir chegar às pessoas. E é uma pena, porque hoje és muito melhor músico do que eras há 20 anos. Não sei. Não sei, pergunto-te. Porque obviamente o princípio estavas a dizer, ainda nos tempos de pesticida, era pegar numa guitarra e dar os primeiros toques, não é? Já lá vão muitos anos a tocar, muitos anos a ouvir, muitos anos a fazer outras coisas. Obviamente que hoje, tecnicamente, terás que ser um músico diferente. Sim, tecnicamente, sim, mas como em tudo, há pontos positivos e há pontos negativos, não é? Sim, podes não ter a criatividade dos 20 anos. Aquele impulso, não é? Se calhar fiz coisas que hoje olho para trás, se calhar isto não fazia, não é? Várias coisas não fazia.
Mas também há coisas que eu acho, agora, isto é uma coisa da época, se não tivesse com aquelas pessoas, naquela idade, naquela cidade de Lisboa, isto não tinha acontecido, não é? Portanto, só acontece naquele momento e é altamente positivo. Hoje em dia as coisas são mais ponderadas, eu pondero mais o que escrevo, sou mais assertivo naquilo que quero fazer e honestamente eu gosto daquilo que faço. Se não gostasse também não disponibilizava. Para o primeiro a gostar tem que ser o autor, não é? E depois nós esperamos sempre que haja mais gente a gostar, mas primeiro temos que fazer um trabalho honesto, que nós gostemos mesmo, para que depois as pessoas possam gostar. E aí eu gosto do que estou a fazer, gosto muito do que estou a fazer agora. É o Luís Varatores que está cá. Tem aí este terceiro álbum do seu projeto Luta Livre, chama-se Contrafação. Descapotável pela ponte com o cabelo a voar, o calor abrasador e a pressa de chegar, óculos escuros da Raban e o cantante a partir, a cassete dos Ramones para a gente curtir. Aqui vou eu, para a costa, aqui vou eu, cheio de pica. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. Aqui vou eu, para a costa, aqui vou eu, cheio de pica. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. Abancado na esplanada mesmo à beira do mar, cerveja na mesa para refrescar. Ao longo das praias sob o sol de verão, as miúdas da costa são uma tentação. Por isso vou para a costa, por isso vou cheio de pica. Viro costas a Lisboa, vou para o sol da Caparica. Por isso vou para a costa, por isso vou cheio de pica. Viro costas a Lisboa, vou para o sol da Caparica. E assim vamos gozando as férias de verão. Tenho o sol da Caparica mesmo aqui à mão. Aqui vou eu, aqui vou eu. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. Aqui vou eu, aqui vou eu. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. E aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de pica. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de pica. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. Já vou conversar mais com o Luís Varatores. Primeira novidade desta semana. Novidade.pt. Uma música nova todas as semanas. Olá, o meu nome é Apollo Benjamin, eu sou um artista musical emergente. Já tenho algumas músicas lançadas nas plataformas e o que eu vos venho apresentar hoje é o meu mais recente single, Ileso, que fará parte do meu primeiro EP. Ileso, tanto na parte da produção musical como na parte da composição lírica, foi sempre um espaço onde eu estava a desabafar sobre a forma como eu me estava a sentir. Foi num período menos bom da minha vida, onde eu me sentia muito oprimido por certas coisas que estavam a acontecer. E do alívio que é, às vezes, entre aspas, ser egoísta, porque às vezes é necessário sermos egoístas com as outras pessoas para nos pormos a nós em primeiro, ou seja, num estado em que o problema não tem outra solução senão pôr-nos em primeiro lugar. E eu usei como exemplo uma relação amorosa, mas isto serve para qualquer tipo de relação de amizade, uma relação familiar, uma relação com um colega de trabalho até. Isto é uma situação em que às vezes temos mesmo que perceber. Há situações em que vamos ter que nos pôr em primeiro lugar. E foi no fundo este desabafo, e eu espero que quem se relacionar que seja pela positiva. E muito obrigado à Rádio Renascença por esta oportunidade. E é isso, espero que gostem. Até à próxima.
Sei que não é fácil sofrer neste caso. Eu não sei se sou eu, mas vejo o mundo todo baço. Onde está o meu relevo, sinto o corpo todo raso. Qualquer toque sabe pouco, sinceramente, como é que eu posso dizer que eu sinto a falta de quem já não está comigo? Tento não ser orgulhoso a partilhar aquilo que sinto. Sei que só sou um rapaz, mas levo a vida toda atrás. Peso na cabeça, não quero, só quero paz. Eu vou tentar crescer para ser homem que sou feito, mas a minha consciência atrapalha o meu peito. São horas a escrever aquilo que penso, mas não digo. No fundo da minha alma eu ainda estou contigo. São poucos os segundos em que penso no passado, mas com tuas a todas sei que estou bem a ensinar. Não nega a negação, porque no fundo eu sou assim. Prefiro pensar que não penso, do que pensar que estou sem ti. Ando a escrever histórias que me tiram tempo. Não aguento mais viver no teu lamento. Sinto-me estúpido neste corpo que estou preso. Tu sais ferido, mas ao menos eu estou ileso. Ser egoísta tem-me mantido excesso. Marcas no corpo são deixadas do teu beijo. E foi amor ou foi apenas um desejo? Eu tô beleza agora que já não te vejo. Eu tô beleza agora que já não te vejo. Eu tô beleza agora que já não te vejo. Eu tô beleza agora que já não te vejo. Eu tô beleza, não te vejo. Que experiência, tenho alma de criança. Quem reclama a vida toda muito quer e pouco alcance. Reclamo na paz espírito, tenho jeito nesta dança. Se não queres dançar comigo, não te canses e avance. Prefiro não te conhecer do que saber que te perdi. Prefiro achar que sou dramático e esconder o que senti. Fui ensinado a proteger aquilo que sempre construí. Fui ensinado a ensinar o que é que eu sei, o que vivi. Tu arte, escreve a arte, sai daquilo que te faz mal. Tu arte, para de pensar, se queres pensar, se racional. É sempre triste, eu já te disse, qualquer dia isso é fatal. Eu penso, depois escrevo, eu não controlo, é natural. Ando a escrever histórias que me tiram tempo. Não aguento mais viver no teu lamento. Sinto-me estúpido neste corpo que estou preso. Tu sais ferido, mas ao menos eu estou ileso. Ser egoísta tem-me mantido aceso. Marcas no corpo são deixadas do teu beijo. E foi amor ou foi apenas um desejo? Eu tô beleza agora que já não te vejo. Eu tô beleza agora que já não te vejo. Eu tô beleza agora que já não te vejo. Eu tô beleza agora que já não te vejo. Eu tô beleza agora que já não te. Eu tô beleza agora que já não te. Eu tô beleza agora que já não te vejo. Novidade.pt. Uma música nova todas as semanas. O Luís Varatores é o meu convidado hoje. O seu projeto Luta Livre tem este terceiro álbum, Contrafação. Primeiro vieram as técnicas de combate e depois a defesa pessoal. Agora é Contrafação. E há bocadinho estávamos a viajar pelo tempo, pelo início nos Pesticida. Depois há ali uma remodelação e aparecem os 10 Psiga já na década de 90, que aparecem numa altura também em que chegaram com muita força aos estudantes. Também era uma altura em que as coisas estavam a mexer um bocadinho na sociedade, nos estudantes e por aí fora. E chegaram com bastante força porque era um projeto mais leve para já. Não tinha a mesma carga que tinha os Pesticida. Os 10 Psiga levavam as coisas mais a brincar. Sim, havia mais o humor também havia no. Mas a brincar não é que não fossem sérios a tocar, mas com mais humor. Claro. Sim, nos textos Pesticida também tinha o seu quê em termos de humor. Os Pesticida, o 10 Psiga reforça isso e brincamos mais com as situações. Nós fizemos uma versão dos Madness na altura que foi um sucesso brutal. Do Baggy Trousers, que nós chamámos Bué da Baldas. E essa letra era andava ali à volta da situação dos estudantes. Os estudantes andavam em luta por causa das propinas e de outras questões, e de repente tornou-se o hino dos estudantes mesmo nessa altura. Portanto, a brincar nós íamos ao assunto, como por exemplo a Festa, que foi outra versão que nós fizemos dos Pogues, do Fiesta dos Pogues. É uma canção que fala das nossas festas populares, dos arraiais,
dos santos populares. E entrava bem na festa, em qualquer festa entrava bem em qualquer festa, exato. Mas também dava ali o toquezinho nos comportamentos sociais. Nós sempre escrevemos, eu sempre escrevi, e os outros meus colegas escreviam também na altura nos Peste, sempre escrevemos com esse toque de... sempre alguma coisa importante. As letras nunca eram só uma basófia ou para fazer uma festa gratuita. Havia sempre alguma coisa que se dizia pelo meio. Sempre foi um cunho da nossa escrita. Mas há de facto aí uma grande embalagem e espero que tenha correspondido depois na Sociedade Portuguesa de Autores, que isto tenha corrido bem. Depois, tu já a seguir tens a linha da frente, que foi assim uma coisa que surgiu um bocadinho, foi a propósito dos 25 anos, não é? Do 25 de Abril, foi assim uma coisa que surgiu especificamente naquilo. Tu já trabalhavas muito, eu não sei qual era a tua relação com o João Agordela, se vocês já trabalhavam muito antes ou se eram mais amigos de não. tertúlias? Nem de tertúlias, porque o João vinha da linha de Cascais, ele morava ali como é que se chama? Na Parede. E eu não, era aqui deste lado da cidade. E conhecia o João... aliás, a Sandra, que era a mulher do João na altura, que era a acordeonista do Sitiado, já tinha participado numa canção dos 10 Pisiga, com o acordeão, e nós já nos conhecíamos, mas onde nos ficámos a conhecer melhor, não é? E a trabalhar em conjunto foi nesse espetáculo dos 25 anos, 25 de Abril, na Praça de Comércio, da Câmara de Lisboa, na Praça de Comércio, em que se juntou um grupo de músicos na altura. Era o João, era eu, a Viviane dos Entraspas, o Janel, que era o vocalista do Escoção de Lola, o Rui Duarte, vocalista dos Ramp. Portanto havia ali uma mistura de pessoal do heavy metal, do pop, do rock, etc. Adora, os Delfins também? Adora dos Delfins. Mas essa mistura deu ali um espetáculo que nós... Mas quem é que fez, como dizem os brasileiros, a escalação do time? Como é que aconteceu? A escala do time foi a produtora, a empresa que produziu o evento. Um dos produtores, ou um dos donos da empresa, tinha sido nosso manager e DJ do Tóquio nos anos 80, que era o Vítor Fernandes. Já faleceu, infelizmente. E o Vítor conhecia muito música portuguesa, tinha esta relação connosco e juntou aquele grupo inusitado de pessoas para fazer esse espetáculo. Também com o Emanuel Ramalho, que era baterista do... Talvez ele ligou-te e disse: Luís, olha, tenho aqui esta malta, vamos fazer isto, queres fazer? Queres fazer, juntar-te aqui para fazermos um espetáculo entre todos, a comemoração de 25 de Abril, e nós alinhámos, fomos fazer ensaios em conjunto, etc. Cada um cantou 2 músicas, depois fizemos outra todos em conjunto. E aquilo correu muito bem, e no final do espetáculo o João vira-se para mim e diz-me: só se tu não quiseres é que nós não levamos isto mais à frente. E eu disse logo também imediatamente: mas se é por isso eu quero, vamos a isso. E então começámos a trabalhar em música original, porque nesse espetáculo tínhamos feito músicas nossas e músicas de versões de outros artistas. Começámos a produzir música original. Ainda fizemos um espetáculo só com versões, acho eu, na Festa do Avante, mas depois tivemos 2 anos a trabalhar e fizemos esse disco que se chama Linha da Frente, com música nossa, original, e com poemas de ilustres como Fernando Pessoa, António Boto, Ari dos Santos, Alexandre O'Neill, etc. Já foi o balão de ensaio para a Naifa? Ou a Naifa depois foi... Foi o balão não surgiu por acaso, já deriva um bocadinho daqui. Não foi premeditado, não é? Mas nesta altura, depois de acontecer e depois de nós termos feito a Naifa, olhando para isso à distância, foi um balão de ensaio, porque nós experimentámos fazer música com poesia, vá lá, contemporânea, considerando que o Fernando Pessoa é contemporâneo, e depois, quando passámos para a Naifa, fomos buscar autores ainda mais contemporâneos, ou seja, autores basicamente da nossa idade, alguns mais novos, que ali a intenção foi: nós precisamos de fazer canções com textos que descrevam o dia-a-dia que nós vivemos. Não é o dia-a-dia dos anos 20 nem 30, é do dia-a-dia de hoje, ali do início dos anos 2000. E, portanto, há ali uma ligação entre as duas coisas e há, vá lá, um avançar, uma evolução na ideia, não é? E na ideia musical também. Achas que a Naifa foi ganhando lastros com o passar do tempo? Foi mais reputação ainda? Não que não tenha corrido bem na altura,
Mas hoje, olhando para trás e para a referência que é feita por uma série de gente, um meio artístico, se calhar, em termos críticos, logo na altura acabou por ser bem aceito, pois isto nem sempre corresponde às receitas comerciais, como é evidente. Mas com o passar dos anos, pensas que tem mais peso a Naifa? Mais do que aquilo que será que imaginavas, não? Assim, em termos que quando fazemos as coisas nunca pensamos muito nas receitas ou nada nas receitas comerciais, por isso é que fazemos isto, se não fazemos outra coisa. De facto, quando lançámos o primeiro disco, tivemos excelentes críticas, mas não tivemos espetáculos. Nós tivemos 2 espetáculos marcados para 2 feiras do livro. E então chegámos ali ao fim do ano, o disco saiu em maio, chegámos ao fim do ano e conversámos, ou nós vamos fazer aqui um forcing, fazemos outra coisa, ou então arrumamos já o projeto. E decidimos fazer outra coisa e avançar. Como nenhuma agência nessa altura nos queria também, apesar de nós sermos músicos já com algum cadastro, não é? Fizemos da nossa própria agência. E a partir daí nós... a dizer, isto é assim, obviamente o objetivo principal não é o dinheiro, mas também sem dinheiro também não se consegue. Não se faz. Sem dinheiro não se consegue fazer, é verdade. Mas nós formamos a nossa própria agência e achámos que havia público para a Naifa e fomos à procura dele. E de repente fizemos uma tour em 2005 com 18 espetáculos em 2 meses. Depois fizemos outra em 2006 com mais espetáculos, outra no fim de 2006 com mais uns quantos espetáculos e depois foi sempre a andar. Ou seja, afinal havia público, mas o meio não se mexeu ou não acreditava que aquilo pudesse valer. Agora, o reconhecimento que tem agora ou que teve na altura, nós enchemos muitas salas, fizemos muitos espetáculos, tivemos um grande apoio do público, a coisa foi mesmo emocionante nós sentirmos isso. Tivemos 10 anos a trabalhar, fizemos 5 discos, deixámos essa obra feita e é bom que ela não seja esquecida e seja reconhecimento por aquilo que nós fizemos, fico ainda mais contente, satisfeito, como todos os elementos da banda devem estar. Então vamos fechar aqui só com uma linha para o projeto Fandango, só para não deixarmos aqui o Fandango aqui de fora. O Fandango foi uma experiência que eu fiz com o Gabriel Gomes, que é o acordeonista que tocou com o Sétima Legião e Madre Deus, e agora toca com o Jorge Palma sobretudo. Nós entendemos muito bem ali em determinada área da música. Ele tem uma costela muito eletrónica, apesar de tocar um instrumento acústico. Mas foi essa mistura, né? A eletrónica e a acústica. O Gabriel foi muito eletrónica e então num evento em que tivemos juntos, bastante tempo juntos, surgiu essa conversa, porque é que não fazemos qualquer coisa juntos? Claro que fazemos, e pusemos os pés ao caminho e fizemos esse disco em que misturávamos eu a guitarra portuguesa que trazia da Naifa e o Gabriel o acordeão, com música eletrónica que nós produzimos. E fizemos esse álbum e fizemos 20 e tal concertos, fizemos uma série de espetáculos com o disco e pronto, foi uma experiência que não se voltou a repetir ali, mas também não quer dizer que não se repita no futuro. Certo, que a porta não tem que ficar fechada. Exato. Isto só para dizer, e todo este caminho do Luís Varatoso depois levou agora a este projeto seu, que é só ele, ao vivo e a cores. Bem, há muita gente a tocar comigo. A tocar contigo? Sim, eu faço as letras e tudo, e depois as letras passas... e as composições, sim. Ok. Mas tenho... Pois em palco, o Luta Livre em palco não é só tu. Não. A Luta Livre já teve várias formações. Por exemplo, o primeiro disco, eu tenho vários convidados, tanto nas vozes como saxofones, instrumentos, mas até etc. nisso está essa liberdade, tu podes trocar. Sim, exato. Nessa altura tinha 11 músicos em palco, na primeira tour. Na segunda era uma banda com 7 ou 8 músicos, mas também com bateria, com tudo o que uma banda tem. Agora para esta tour nova, com base neste disco, eu vou fazer um espetáculo parecido com o que tenho feito nos últimos 2 anos. É um pouco mais acústico, somos 4. E é um pouco acústico e eletrónico, é um bocado como este disco, é uma mix de instrumentos acústicos com eletrónica. E é um quarteto, portanto as coisas vão variando e as pessoas que trabalham comigo e colaboram comigo vão entrando. Há um grupo que se mantém. Estes 4 com quem eu vou tocar agora já faziam parte da primeira tour e da segunda tour, não é? Outros vão entrando e saindo, mas... Há ali o gin e a água tónica, depois há quem ponha um bocadinho de limão, há quem ponha gelo. E o cocktail funciona. Luís, é sempre um gosto ter-te aqui. Muito obrigado pelo convite. Luís Varatoso, ouça Só Chover este terceiro álbum da Luta Livre, chama-se Contrafação.
com seu acordeão, dá os acordes no refrão. Venham daí, rapaziada, começa a festa, não tarda nada. E esta noite é sempre a abrir, porque para o ano ainda está para vir. Já só no vinho temos paródia e a banda toca uma rapsódia. Berra o fadista de cima do palanque, eu só quero começar em branco. É copo cheio e siga a dança, e até os velhos esquecem a pança. E o bairro está todo em alvoroço, está tudo grosso, está tudo grosso. Venham daí, rapaziada, começa a festa, não tarda nada. E esta noite é sempre a abrir, porque para o ano ainda está para vir. Anima a festa pela madrugada, chega a polícia para dançar a lampada. Grandes alhadas e grandes ramboias, já tourada e belas boias. Só fico eu, mais a Maria, com a garrafa que a salga. E a Sandra com seu acordeão, dá os acordes do refrão. Venham daí, rapaziada, começa a festa, não tarda nada. E esta noite é sempre a abrir, porque para o ano ainda está para vir. Sátira, desconforto e alguma vergonha alheia. É assim um extremamente desagradável comigo, Joana Marques, e pode ouvir na Renascença de segunda a sexta, às 8h15 ou em podcast aqui. Desagradável. Este é um podcast Renascença.